Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mari Castro, professora de Design de Moda na SPM, e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre modelagem, corte e costura. Uma coisinha assim bem básica e algumas dicas de como a gente deve cortar os tecidos, de como a gente deve se preocupar com os acabamentos dos tecidos, ou seja, como a gente pode valorizar as peças que a gente está desenvolvendo. Então, gente, a gente vai pensar sobre o corte dos materiais agora. O corte, por que é tão importante fazer o corte dos tecidos? Fazer esse planejamento de corte. Porque, como a gente viu já, o tecido ele é feito através de uma composição de fios, é trama e urdume. Vai ser um entrelaçamento entre os materiais, que pode ser um tecido plano, pode ser uma malha. Eu tô aqui com um tecido plano, é um algodão cru, bem simples, para a gente começar a entender como é que é esse processo de corte. Então, se a gente pensar no nosso corpo humano, nós somos feitos de forma assimétrica, por Deus, né? Nós temos um lado igualzinho ao outro. Isso possibilita que a gente tenha moldes somente de 1/4 do nosso corpo, ou seja, da metade do corpo. Eu tenho aqui a linha de cava, né, o decote, que vai ser a posição do meu molde em relação ao corpo humano. Quando a gente trabalha um molde simétrico, que é esse aqui, é porque a gente tem um lado igual ao outro. Algumas vezes isso não vai se aplicar, porque a gente tem um detalhe diferente do outro, então é necessário que o molde seja aberto, inteirinho, com as duas cavas e o lado inteiro. Hoje a gente vai ver como é que a gente cortaria um molde simétrico, ou seja, a gente vai trabalhar a metade da frente e a metade das costas, porque um lado é igual ao outro. Bom, pegando aqui o tecido, a gente tem a linha da auréola, que é a linha do urdume do tecido, que a gente conhece como o fio reto. O que seria o fio reto? É o fio que ele vai dar o caimento do tecido. É um fio que ele está no sentido da produção dele dentro do tear. E de forma perpendicular, né, atravessando, a gente vai ter o fio de trama. Então, a gente tem um fio de urdume no sentido vertical e um fio de trama no sentido horizontal. Para eu posicionar o meu molde, como eu tenho um molde que é a metade só, eu vou dobrar o tecido na largura mínima necessária para não ter desperdício. Então, eu já calculo aqui mais ou menos. Eu tenho que deixar essa distância bem paralela, ou seja, igualzinha uma da outra, para que o fio não fique torto. O que vai acontecer se eu deixar o fio torto? Se eu colocar o meu molde mal posicionado no tecido? Ele vai ficar girando, ele vai ficar desconfortável. O caimento da roupa não vai ficar bom. Isso é totalmente determinado pelo corte do molde no tecido, pelo posicionamento desse molde. Então, quando a gente tem aqui o molde, a gente tem uma linha que ela é perpendicular ao chão, então a gente tem que fazer como se fosse uma cruz em relação ao chão, aqui o chão retinho, e ela tem que estar aqui bem perpendicular, retinha em relação ao chão. E esse fio é o que eu vou posicionar no fio de urdume do meu tecido. A gente tem que posicionar ele bem bonitinho aqui. Tenho que deixar uma margem de costura. E eu vou fazer aqui um corte pra gente testar esta. Importante que a gente marque no molde essas linhas de costura, porque o molde ele pode ter já uma margem de costura, porque sempre que a gente pensa no molde, a gente tem que pensar se esse molde aqui ele tem uma margem para costura. Quando a gente vai costurar ele sempre vai diminuir um pouquinho. Então, com o molde, quando a gente for pegar um molde pronto ou até desenvolver uma modelagem, eu gosto muito de fazer essa comparação com a culinária, né? Então, existem diversos livros de modelagem que eles são como se fossem receitas para a gente desenvolver esses moldes. E alguns desses eles já vêm com margem de costura, outros não vêm com margem de costura. Eu estou fazendo aqui só uma simulação, então eu não estou prestando atenção de forma muito rígida nessa margem, tá?
aqui eu vou abrir o meu molde, eu tenho a peça inteirinha, que eu posso posicionar no meu manequim. E aí ela tem aqui a linha de cava e tudo mais. O que é importante a gente pensar quando a gente está pensando numa modelagem, num corte? É que o nosso corpo tem volume. Então, independente da modelagem que a gente vai estar usando, a técnica de modelagem que a gente vai estar usando, a gente tem que pensar que o corpo humano tem volumes. E esse volume vai variar de tamanho para tamanho, de pessoa para pessoa. E a forma que a gente vai desenvolver essa modelagem, ela vai determinar o estilo da roupa, ou ao contrário, né? A gente vai fazer a modelagem conforme a gente quer o estilo da roupa. Então, se eu quero uma roupa mais ampla, eu vou fazer uma modelagem mais ampla. Eu quero ela bem ajustadinha, eu vou ajustar. Então, algo que a gente tem que sempre verificar dentro do corpo humano são essas linhas de volume. E mesmo variando de tamanho para tamanho, a gente tem algumas regrinhas que muitas vezes se repetem, ou na maior parte das vezes se repetem. Por que eu falo na maior parte das vezes? Porque, por exemplo, uma grávida não vai ter a cintura como a menor circunferência. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, de biotipo, até da situação, né, se a mulher está grávida ou não. Mas num contexto amplo, nós sempre temos o maior volume do corpo humano no busto e o menor volume na cintura. Então, isso vai praticamente nos pedir algumas pences, alguns ajustes, alguns recortes. E esses recortes, eles vão ser diferentes de acordo com a minha intenção de molde. Então, assim, eu tô posicionando aqui só pra gente ver o exemplo, tá? Dessa necessidade de recortes, de ajustes para a modelagem ficar mais certinha ao corpo. Eu quero só que a gente preste atenção aqui nesses volumes. E, de novo, não existe um jeito certo de fazer as coisas. A gente pode fazer de formas diferentes. Então, eu posso ter um ajuste aqui, uma pence na cintura. Eu posso, em vez de ter esse ajuste aqui na cintura, eu posso puxar e ter um ajuste aqui no busto. Esses recortes, eles vão variar de acordo com a nossa intenção de modelo. Mas o que a gente tem que se preocupar sempre? Que a parte do busto é a maior circunferência, a parte que a gente deve medir a circunferência do busto e contemplar ela, a medida de cintura, e na parte inferior é a medida de quadril. Seria a parte mais ampla dentro desse molde. Então, isso é algo que a gente vai ter que prestar atenção em qualquer modelagem para que a gente possa ter um caimento certo. Então, nós temos os volumes importantes, as circunferências importantes, as alturas também importantes, qual é o meu comprimento, qual é o tamanho da saia que eu quero fazer. Então, esses detalhes de medida, eles são extremamente importantes quando a gente vai desenvolver uma peça de roupa. Sendo ela com um molde já pré-pronto, né? A gente vai pegar um molde de uma revista ou até receber um molde de uma fábrica, ou então desenvolver o molde, fazer o traçado dessa peça. Então, primeiro, a gente vai ter que tirar as medidas de circunferência de quadril, circunferência de cintura, circunferência de busto, as alturas, comprimento de corpo, comprimento de perna, comprimento de saia. Na modelagem, muitas vezes, quando a gente trabalha a modelagem, a gente começa ela por bases de blusa e bases de saia ou base de calça. Por que a gente divide isso? Porque nosso corpo fica mais fácil de trabalhar se a gente tiver com peças separadas. Mesmo quando a gente vai fazer um vestido, a gente pode fazer o molde da parte de cima, o molde da parte de baixo e unir esses moldes. É uma das possibilidades. Eu não gosto de falar nunca que existe um jeito certo de fazer. A gente pode trabalhar com a mulagem também, que é a modelagem direto no corpo, mas numa maior situação a gente vai
trabalhar com moldes, desenvolver esses moldes para que a gente consiga ter resultados dentro do que a gente espera de modelo. Então, a gente vai criar a peça, tirar as medidas, desenvolver a modelagem, cortar e aí costurar. E eu vou querer agora falar um pouquinho com vocês também sobre a importância dos acabamentos. Por que eu estou falando desse universo de corte e costura? Porque é muito importante para a gente poder comercializar as peças e dar valor a essas peças quando a gente tem um bom acabamento, a gente tem um bom caimento. Isso vai ser determinado pelo corte, pelo meu molde e pela minha costura. Então, é importante que a gente sempre preste atenção no linha de fio, como é que a gente vai cortar esse tecido. A gente pode cortar ele no fio reto. Existem outras duas possibilidades também de serem cortadas, que seria na diagonal do tecido, que a gente chama do corte enviesado. Então eu vou pegar essa, vou trocar aqui meu lado, eu vou pegar a orelha do meu tecido aqui e eu vou cortar ela no sentido diagonal. Então, como se eu fosse posicionar meu molde. Aqui eu vou dobrar ele na diagonal. Fiz um triângulo aqui. Minha linha de orelha. E aí eu posiciono o meu molde nesta diagonal. E o que vai resultar vai ser um moldezinho. Eu não vou recortar ele agora para não desperdiçar. Vou cortar só um pedacinho aqui para mostrar para vocês o que acontece com o corte enviesado, que seria o corte no sentido diagonal. Dobrei o meu tecido aqui bem na diagonal e tenho o molde posicionado aqui no sentido enviesado. Então a gente tem aqui, né? Temos aqui a orelha do tecido. O primeiro molde aqui a gente cortou ele no sentido reto. E esse segundo molde eu dobrei ele aqui e eu cortei nesse sentido aqui, né? Então a gente fez um triângulo. Eu tirei ele do eixo. Ele tá, então a gente for abrir aqui, ele tá neste sentido. O que acontece quando eu corto o molde no sentido do fio reto? Ele não cede, ó, ele fica bem rígido. O que acontece quando eu corto ele no sentido diagonal? Ele tende a esticar. Então, sempre que a gente estiver pensando no corte enviesado, ele vai ter essa característica de maior maleabilidade. E conforme o tipo de tecido também, ele vai ter mais caimento. Então, são técnicas diferentes de corte, que a gente pode seguir o fio do tecido, seguir a diagonal do tecido, ou também trabalhar ele no sentido a 90 graus, né? Que ele é ao contrário do urdume, ou seja, ao contrário não, é uma perpendicular, na verdade no sentido de trama. Seria, que é o jeito que a gente costuma menos usar, a menos que o tecido tenha alguma estampa que a gente queira usar, ou que ele tenha elastano em algum sentido, então a gente tem que aproveitar esse elastano, esse molde. Então aqui eu tenho a orelha do tecido, e essa terceira forma seria no sentido da trama, ele perpendicular ao sentido da orelha. Então, 3 formas: corte reto, no sentido do urdume, paralelo à orelha, o corte diagonal, que seria o corte enviesado, e o corte a 90 graus, que ele é no sentido da trama do tecido. Bom, isso é a primeira parte para a gente começar a pensar numa maior qualidade das nossas peças. Então, elas terem melhor caimento, melhor resultado. Isso tudo vai determinar também o custo. Quando a gente trabalha num sentido diagonal, a gente tem um maior consumo de tecido, ou seja, essa peça vai ser uma peça mais cara, porque ela vai ter maior gasto de tecido, maior gasto de material. Então, todas essas coisas a gente tem que pensar e avaliar quando a gente está desenvolvendo uma peça, para que essa peça seja viável comercialmente, que a gente possa produzir ela, vender ela e ter uma lucratividade. E outra coisa que é muito importante quando a gente pensa na costura, na venda, é o acabamento dessas peças.
porque muitas vezes a gente economiza no tecido, economiza né, na costura e acaba não conseguindo agregar valor à peça, acaba não conseguindo comercializar essa peça porque ela não ficou interessante, ela não ficou bonita visualmente. Então, algumas coisas também a gente pode pensar, eu trouxe algumas peças aqui para a gente começar a pensar sobre esses acabamentos. Tipos de costura, qual é o melhor tipo de costura para cada tipo de tecido. Então, eu trouxe algumas coisinhas aqui também para a gente falar. Além do corte, né, que a gente tem que se preocupar, os tipos de acabamentos. Então, eu trouxe aqui umas peças bem diferentes uma das outras. Tem uma calcinha, tem uma camisa, só para a gente falar de acabamentos. E, de novo, não tem um jeito certo, um acabamento melhor ou pior. É simplesmente o adequado para aquele tipo de peça e o efeito que a gente quer dar. Tá? Então, vamos, por exemplo, aqui, um matelassé. É uma costura, que não chega a ser um acabamento, um efeito, né? A gente tem um matelassé aqui. Trouxe também um zíper invisível, tem mais de um zíper invisível aqui. Por que é melhor eu ter um zíper com aparente, eu ter um zíper numa braguilha escondido? O que é melhor para a minha peça? Depende da intenção dessa peça, né? Então, por exemplo, aqui nessa calça, ela é super bonitinha em termos de acabamento, né? Porque ela toda embutida, toda escondidinha, ó. A gente não vê botão, tem aqui o acabamento interno, o zíper também. Outro tipo de zíper que eu vou ter é o invisível aqui, que ele praticamente não aparece, ó, ele fica a gente quase não vê onde é que está o zíper, onde é que está o recorte da peça. Não sei se está mostrando aqui. Esse aqui seria o zíper invisível. Ou o zíper com braguilha, que é aquele do jeans. Que ele fica embutido lá. O zíper de jaqueta, que ele é aparente, mas é o que destaca, né? Então, a escolha desses acabamentos, desses fechamentos, ele vai ser de acordo com a intenção da minha peça, né? Para eu ter um casaco de moletom, eu preciso desse zíper destacável. Para eu ter uma peça mais que ela não leva esse efeito, né, do metalizado, do zíper, eu tenho aqui um zíper invisível, que a gente chama porque ele fica embutido, a gente só enxerga ele do lado interno da peça. Então ele fica bem escondidinho, como se fosse só um recorte. Então, qual é o melhor zíper? Não tem o melhor zíper. Ele vai ser escolhido de acordo com a intenção da peça que a gente tiver. Outra coisa muito bonitinha que fica dentro de acabamentos, de materiais, que também a gente tem que pensar qual é o acabamento interno que vai ser mais interessante. Eu vou trabalhar com um viés, um acabamento de viés. É um pedacinho de tecido que eu vou aplicar para fazer o acabamento interno da minha peça. É uma possibilidade. Outro acabamento que eu posso ter aqui, da costura, deixa eu puxar aqui, é a overlock. Então aqui eu tenho a costura reta, né, que foi a que fez o fechamento da minha peça, feita numa máquina reta. E aqui esse acabamento interno é feito com uma máquina overlock. Vai fazer com que o tecido não desfie
e essa peça fique bem acabadinha. Então tem diversas formas da gente fazer os acabamentos, as limpezas das peças, e isso vai ser importante para a qualidade da minha peça. De novo, né? O que funciona melhor? O viés como acabamento ou o overlock? Isso vai depender da intenção e de quanto a gente quer que essa peça fique bonitinha. Muitas vezes o viés, a gente tem o viés, a coisa mais bonitinha, todo mundo adora o viés, mas muitas vezes, se ele tiver sido colocado em um local, por exemplo, na perna, ele vai ficar grosseiro, ele vai ficar grosso e vai machucar. Então, a escolha do acabamento, ela tem que estar diretamente relacionada com onde ela vai ser colocada, qual a intenção desse acabamento. É um acabamento estético, é um acabamento funcional. Muitas vezes, se eu não coloco um acabamento numa peça, ela vai abrir, ela vai desfiar. Então, a gente tem necessidades de acabamentos funcionais. E outras vezes é a necessidade do acabamento estético, como é o caso aqui desse viés no cós da saia, da calça. Então essa escolha dos acabamentos é muito importante. Dá para ver que esse universo do corte e costura é muito amplo, a gente tem muito o que aprender, mas eu acho que a dedicação e os cuidados com cada detalhe, com a parte do corte, pensar no caimento do material, como é que a gente vai fazer aquele acabamento, aquela costura. Eu acho que a gente tem muito para conversar, muito para aprender, estudar e muito para evoluir, para crescer e para ter muito sucesso. Então, eu quero agradecer a vocês por hoje, a gente ter feito essas práticas rapidinhas, assim, para que a gente possa começar a desenvolver um trabalho de maior valor. Então, que a gente possa ter um mercado de moda mais atuante e com maior rentabilidade para todo mundo.